Olá, amigos do Esporte a Motor. A Fórmula 1 não para. Vem aí o terceiro fim de semana seguido de corridas, desta vez na tradicional pista de Monza, na Itália, a casa da Ferrari. Conhecida como Templo da Velocidade, Monza também está marcada para sempre na história do nosso automobilismo. Foi lá que Emerson Fittipaldi se tornou o primeiro brasileiro campeão mundial da Fórmula 1 há exatos 50 anos. Eu pude acompanhar essa conquista bem de perto, já que era a minha primeira cobertura oficial de uma corrida de Fórmula 1 fora do Brasil, e quero relembrar alguns desses momentos com vocês. Então, eu convido vocês para curtir agora comigo um pré-GP mais do que especial, com o apoio do lubrificante Petronas Synthium com tecnologia Cooltech e do BRB, o Banco de Brasília, grande incentivador do automobilismo nacional. Depois do excelente início de temporada, com 2 vitórias e outros 3 pódios de Charles Leclerc, abrindo uma vantagem de 46 pontos para Max Verstappen, quem diria que a Ferrari chegaria ao GP da Itália tão em baixa? A corrida mais importante do ano para eles. Mas é esse o cenário atual, depois de tantos erros da equipe, algumas quebras e erros também dos pilotos. Neste momento, a Fórmula 1 vem de 4 vitórias consecutivas de Max Verstappen, a última delas correndo em casa, no GP da Holanda. Como não há nenhum indício de que esse domínio seja interrompido nas grandes retas de Monza, principalmente, resta para os ferraristas a esperança de que a pista italiana confirme a sua vocação para alguns resultados inesperados. No GP da Itália, nada é garantido até a bandeirada. Quem não se lembra da imbatível McLaren de 1988, que venceu todas as corridas da temporada, exceto em Monza? Naquela prova, Alain Prost quebrou e Ayrton Senna liderava com folga até bater com o retardatário Jean-Louis Leclerc. O resultado foi uma dobradinha da Ferrari com Gerhard Berg e Michele Alboreto, dias depois da morte do comendador Enzo Ferrari. Teve também o choro de Mika Häkkinen, escondido no meio da floresta depois de rodar sozinho e abandonar a corrida que ele liderava em 1999. E o que dizer da primeira vitória da carreira do Sebastian Vettel, fazendo a pole position e ganhando debaixo de chuva com o carro da Toro Rosso em 2008. Na época, ele se tornou o mais jovem vencedor de todos os tempos, com 21 anos de idade. Um recorde que só foi superado em 2016 por Max Verstappen. Ainda falando de zebras, os últimos 2 anos contribuíram bastante para esse histórico de Monza. Primeiro com a vitória de Pierre Gasly em 2020, que rendeu aquela imagem emocionante dele chorando no pódio, lembrando, claro, de tudo o que havia enfrentado na carreira, do rebaixamento para a Toro Rosso e da morte recente do amigo Antoine Hubert na Fórmula 2. No ano passado, Monza reservava mais uma das suas, uma conquista inesperada da McLaren que não vencia desde 2012. Inesperada, sim, mas também merecida e muito. Daniel Ricciardo largou em segundo lugar, tomou a liderança do Max Verstappen já na primeira curva e liderou quase a corrida inteira. Só perdeu o primeiro lugar durante a janela de pitstops. Um desempenho digno de seus melhores tempos na Red Bull e muito acima do que ele teve durante essas 2 temporadas na McLaren, o que o fez perder o lugar para o australiano Oscar Piastri no ano que vem. Aquela vitória de Monza, além de ser a primeira desde o GP do Brasil de 2012, foi ainda a primeira dobradinha desde 2010. Lando Norris chegou em segundo e reclamando, inclusive, da equipe que não permitiu que ele atacasse o Daniel Ricciardo. Mas uma das cenas mais importantes da história do GP da Itália, você com certeza se lembra bem,
Foi ali em Monza, na chicane, que a disputa entre Hamilton e Verstappen viveu um dos seus capítulos mais intensos. Na 24ª volta, o Hamilton saiu dos boxes disputando posição com o Verstappen. Na freada do final da reta principal, entrando na chicane, os dois contornaram a primeira perna lado a lado e na segunda acabaram se chocando. Verstappen decolou sobre o carro do Hamilton, atingiu o halo da Mercedes e chegou a tocar no capacete de Hamilton. Pelas fotos dá para dizer tranquilamente que o halo salvou a vida do Hamilton. O acidente o deixou com dores cervicais por algumas semanas e um sentimento de rivalidade que só cresceria no restante da temporada. Inaugurada em 3 de setembro de 1922, Monza acaba de completar um século de história. Foi a terceira pista do mundo construída especialmente para a competição, depois de Brooklands, na Inglaterra, em 1907, e Indianápolis, nos Estados Unidos, em 1909. E esse ano a gente tem um motivo a mais para celebrar a chegada da Fórmula 1 a Monza. No sábado, dia 10 de setembro, Emerson Fittipaldi comemora os 50 anos do primeiro título na Fórmula 1. Uma conquista que abriu caminho de vitórias e de muito sucesso para os brasileiros no exterior. Eu estava lá, como repórter do Estadão, na minha primeira cobertura de uma corrida oficial de Fórmula 1 fora do Brasil. Eu e o próprio Emerson já contamos a história desse fim de semana aqui detalhadamente no pré-GP da Itália de 2020 e eu vou inclusive deixar o link aqui para vocês acessarem na descrição para rever. Mas uma história de bastidores que pouca gente sabe é do meu esforço para estar lá. Prevendo que o Emerson poderia ser campeão e tendo ciência da dificuldade que era conseguir as informações aqui do Brasil na época, eu preparei um projeto para que pudesse acompanhar as corridas na Europa e coletar um material mais extenso, de acordo com a importância daquele momento. Ficar indo e voltando estava totalmente fora de cogitação pelos valores de transporte aéreo. Então, o meu plano era me basear na Inglaterra, de onde poderia viajar a um custo mais acessível na época, e eu comprei um livro de bolso que se chamava Viagem à Europa com $10 por dia. Usei aquelas dicas para propor ao jornal separar esta verba para a minha cobertura e mostrei que seria o suficiente para eu e minha mulher vivermos aquela temporada fora do Brasil. Mas a verdade é que nem eu tinha certeza de que seria o suficiente. Imagine, pagar aluguel, alimentação, alugar carro nas viagens, tudo para 2 pessoas com apenas $10 por dia, o equivalente, tudo bem, hoje a 10 vezes mais do que isso, mas ainda assim, muito pouco. Só que a vontade de viver o mundo da Fórmula 1 não tinha limite. E eu sabia que era isso ou nada. O jornal, sim, tinha limite. A proposta foi apresentada no primeiro semestre de 1972. Passei bastante tempo sem ter resposta. Em agosto, já com as coisas bem mais claras a favor da ideia em que meu plano se baseava, o Estadão aprovou a minha ida. Mas aí era só para o Grande Prêmio da Itália e uma corrida extra-campeonato que aconteceria 2 semanas antes na Inglaterra. A ideia de viver na Europa com $10 ao dia ficaria, então, para o ano seguinte, se o Emerson, de fato, ganhasse o título mundial como eu prometia. Aproveitei as 2 semanas que eu tinha antes da corrida de Monza para fazer uma cobertura bastante extensa, mostrando como foi cada passo do Emerson na Europa até chegar ali. Para começar, ele ganhou aquela corrida extra-campeonato em Brands Hatch. E depois de ouvir o meu plano de mostrar todos os lugares por onde passou para construir a carreira, topou na boa. Passamos então 3 dias juntos viajando pelos arredores de Londres, começando pelo autódromo de Silverstone, onde ficava a sede da Jim Russell Racing School, que lhe garantiu uma formação para correr na Fórmula Ford. Depois, passamos por algumas casas onde ele se hospedou, nas corridas pelo interior da Inglaterra,
e fomos até o local que, para mim, havia sido o mais importante na preparação da sua carreira. A pequena oficina do Dennis Rowland, em Wimbledon, perto de uma pensão onde Emerson chegou a morar por 4 meses. O simpático Rowland me mostrou as coroas de louros das vitórias de Emerson, que acabaram fazendo com que Jim Russell o levasse a correr na Fórmula 3 pela Lotus. Tudo isso com imagens registradas ali na minha câmera fotográfica. E era naquele momento que começava de fato a sua carreira, conquistando o título da Fórmula 3, mesmo correndo apenas metade do campeonato. Seguimos juntos até a Itália, onde conheci o Autódromo de Monza, e aquele curto período de 2 semanas terminou assim no GP da Itália, com a conquista que mudou a vida dele, o destino do Brasil na Fórmula 1 e, com certeza, também a minha carreira. Coincidentemente, este próximo fim de semana em Monza pode ser novamente de realização para o automobilismo brasileiro. É que o Felipe Drugovich está bem perto de conquistar o título da Fórmula 2. Ele só precisa, na verdade, marcar 10 pontos, o equivalente a um 5º lugar na prova principal, para ser campeão. Isso se o adversário principal, o francês Theo Pourchaire, marcar todos os pontos disponíveis no fim de semana, o que é bastante improvável. No domingo passado, em Zandvoort, o Drugovich ganhou pela 5ª vez no ano e 8ª na carreira, tornando-se então o maior vencedor da história da Fórmula 2, ao lado do russo Artem Markelov e do holandês Nick de Vries. Se a conquista se confirmar agora em Monza, Drugovich será o primeiro brasileiro a vencer na Fórmula 2, que de 2015 a 2017 se chamava GP2 e antes disso Fórmula 3000. Nessa época da Fórmula 3000, o Brasil teve 4 campeões: Roberto Moreno em 1988, Christian Fittipaldi em 91, Ricardo Zonta em 97 e Bruno Junqueira em 2000. De 2020 para cá, falamos bastante sobre a Itália em nossos pré-GP. E não é à toa. A corrida deste fim de semana será a 7ª da Fórmula 1 no país em apenas 3 temporadas. Só em 2020 foram 3. O GP da Itália, em Monza, o GP da Toscana, na espetacular pista de Mugello, e a etapa da Emília-Romanha, em Imola. Falamos dos costumes, das belíssimas regiões da Itália, mas o que mais nos vem à lembrança de imediato é a culinária. Aquela macarronada que aprendemos a comer ainda na infância é parte da herança da imigração italiana ao Brasil, iniciada na 2ª década do século XX e intensificada no período da Segunda Guerra Mundial. A Itália também é a 2ª maior produtora de vinho do mundo, atrás apenas da França. A história da produção no país tem mais de 4.000 anos e é uma das mais diversas do mundo. Todas as 20 regiões italianas produzem vinho, e as mais conhecidas são a Toscana, o Vêneto, a Puglia e Piemonte. Em 2008, durante um festival de uva na cidade de Marino, houve até quem pensasse na repetição do milagre de transformar a água em vinho. É que começou a sair vinho pelas torneiras das casas dos habitantes. E, claro, muita gente tratou de abastecer os estoques em casa até que a falha técnica fosse descoberta e corrigida. Mas existe sim uma fonte de vinho tinto na Itália que funciona 24 horas por dia. É no caminho de São Tomé, em Abruzzo. É só chegar e encher a taça, com moderação. Outras invenções italianas também foram o café, a torta de frutas e o sorvete. A história diz que Marco Polo retornou do Oriente com uma receita muito parecida com a do sorvete como conhecemos hoje. Na época já era uma evolução em relação ao que Alexandre o Grande fazia por volta do ano 330 a.C., que é misturar neve com mel e néctar. E também César, durante o Império Romano, que pedia a seus servos para trazerem neve das montanhas para misturá-la a frutas e sucos. E claro, tem os queijos: parmesão,
gorgonzola, mozzarella, provolone, ricota e vários outros tipos também foram inventados na Itália para depois ganharem o mundo. Agora, a pizza, ninguém sabe ao certo quando exatamente foi criada. Sabe-se apenas que foi em Nápoles que ela se popularizou. A pizza margherita, por exemplo, é uma representação da bandeira italiana. O manjericão, que é o verde, o molho de tomate, que é o vermelho, e a mussarela de búfala, que é a branca. Claro que em tantos anos de viagens à Itália, a gente sempre aproveitou as noites em Milão, que fica a meia hora de Monza, para experimentar todos esses sabores. Nunca poderemos esquecer essas noites de boas conversas entre o nosso grupo de jornalistas brasileiros. O nosso restaurante favorito era o Baguta, inaugurado em 1924, numa ruazinha que tem o mesmo nome no centro de Milão. Ele ficava próximo ao famoso Quadrilátero della Moda, onde estão a Galeria Vittorio Emanuele e algumas das lojas mais sofisticadas de Milão. O Baguta era famoso por receber a entrega de prêmios literários, mas nem ele resistiu à crise e acabou fechando as portas depois de quase 100 anos. A Galeria Vittorio Emanuele é um marco da arquitetura italiana, construída entre os anos de 1865 e 1877. Ela é formada por 2 arcos perpendiculares cobertos por uma abóbada de vidro e ferro. Uma maravilha digna de se ficar observando por horas. A galeria, que tem lojas e alguns restaurantes famosos, está localizada entre 2 dos principais monumentos da cidade: o Teatro Scala di Milano e a Catedral de Milão, que começou a ser construída no século XIV e só terminou 500 anos depois. É considerada o verdadeiro centro de Milão, a Piazza del Duomo. Ali, na piazza, está também outro restaurante imperdível, localizado no 2º andar, o Giacomo Arengari, com um terraço de cara para a catedral, e do outro lado tem um restaurante da turma que ama o futebol e pertence ao Milan, chama-se L'Assassino. O nome não é para assustar, mas ainda assim é melhor que os torcedores da rival Inter não se atrevam a entrar. Com tudo isso, difícil é sair do GP da Itália sem ganhar uns quilinhos a mais. Quem tem gordura de sobra para queimar, mas na pontuação, é o Max Verstappen. Com a vitória de domingo passado na Holanda, ele chegou a 310 pontos. Os vice-líderes Charles Leclerc e Sérgio Pérez estão empatados em 201. Portanto, são 109 pontos de vantagem para Verstappen, que nesse ritmo pode ser campeão bem mais cedo do que se imaginava no início do ano, quando você se lembra, a Ferrari saiu dominando. Leclerc é, de fato, o vice-líder, porque tem 3 vitórias contra uma de Pérez, e este é o critério de desempate. Russell, o 4º colocado, com 188 pontos, Carlos Sainz, o 5º, com 175, e Lewis Hamilton, o 6º, com 158. Lando Norris, Esteban Ocon, Fernando Alonso e Valtteri Bottas completam os 10 primeiros. No Mundial de Construtores, está cada vez mais claro que a briga da Ferrari agora é com a Mercedes e não mais com a Red Bull. Veja que a Red Bull chegou aos 511 pontos, enquanto a Ferrari tem apenas 376, ficando seriamente ameaçada pela Mercedes com 346. A briga pelo 4º lugar segue bem interessante, com a Alpine marcando 125 pontos e a McLaren, que tem sofrido com o mau desempenho do Daniel Ricciardo, chegando aos 101. O GP da Itália, neste domingo, está marcado para as 10 da manhã, mas a gente se vê durante todo o fim de semana na programação da Band e do Band Esportes. Na sexta, o primeiro treino livre é às 9 e o segundo ao meio-dia. Estaremos no ar 10 minutos antes de cada treino. No sábado, a terceira sessão começa às 8 horas no Band Esportes e a classificação na Band às 11 da manhã, com a transmissão começando 10h30. No domingo, largada às 10, mas nós falamos de Fórmula 1 desde 9 horas. Se você gostou deste conteúdo,
Deixe o seu like e não esqueça de se inscrever no canal, porque isso é muito importante para a gente. Eu vou ficando por aqui, mas tenho certeza que eu encontro vocês nas transmissões do GP da Itália durante todo o fim de semana. E também na segunda-feira, 18 horas, com o Batendo Roda, com o Rubinho Barrichello. Um grande abraço a todos vocês e até a próxima. Tchau!